Graça e paz, irmãos, amigos, nossos queridos ouvintes que nos acompanham aqui através desse canal da Comunidade Evangélica Água Viva de Londrina. Estamos aqui com mais uma palavra da semana e é com alegria que nessa oportunidade eu tenho a responsabilidade, a incumbência de compartilhar com os irmãos uma palavra, uma meditação para esse projeto, né? A palavra da semana. E para isso estou com a Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 19 e o versículo de número 5, onde a Escritura Sagrada está registrada da seguinte forma: Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Eu quero, com base nesse texto que nós lemos, trazer uma breve reflexão para o relevo espiritual das nossas vidas. Eu quero me deter um pouquinho na última parte do versículo de número 6 do capítulo 19, onde nós fizemos a leitura, onde o texto sagrado deixa bem claro, onde os sacerdotes e também os soldados, os servos, ao ver Jesus sendo exposto nesse momento de julgamento, carregando em sua cabeça uma coroa de espinhos, a Bíblia diz de forma clara que eles gritaram em alta voz: crucifica-o, crucifica-o. E lendo esse texto, algo me chamou a atenção e eu fiz uma pergunta, e é dentro disso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa oportunidade. O que motivou? Qual era a força que havia no coração dos sacerdotes e também desses soldados, para com tanto ímpeto, com tanta força, com tanto desejo, gritar, clamar, implorar de certa forma, em praça pública, para que o Nazareno fosse crucificado? Pois foi isso que eles fizeram e é isso que o texto deixa-nos registrado aqui. E que no momento em que Pilatos até dá a oportunidade em que poderia ser solto um dos prisioneiros, entre Barrabás ser solto e Jesus ser solto, a Bíblia diz que eles gritaram com alta voz: crucifica-o, crucifica-o. E estudando um pouco o texto, estudando um pouco a história, nós chegamos a algumas conclusões de algumas motivações que levaram esses homens a gritar e pedir pela crucificação do Nazareno. Uma das motivações é a própria mensagem de Jesus. Algumas particularidades da mensagem de Jesus. Uma delas é que a mensagem de Jesus era uma mensagem que não era exclusivista. Nós observamos que um dos principais grupos religiosos, até quais sacerdotes pertenciam, eram os fariseus. E uma característica dos fariseus é que eles eram exclusivistas, ou seja, eles se denominavam como os únicos representantes de Deus na terra. E a Bíblia nos mostra que a mensagem de Cristo, ela não era uma mensagem exclusivista. Na verdade, a mensagem que Jesus trouxe era uma mensagem inclusiva. Jesus não pertencia a uma instituição qualquer, Jesus não pertencia a uma denominação religiosa, mas Jesus ele veio para cumprir aquilo que a própria palavra do Senhor já nos disse anteriormente, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas fosse salvo, tivesse a vida eterna. E uma das questões que com certeza deixaram esse grupo de religiosos tão indignado foi que Jesus agora está trazendo uma mensagem inclusiva, não uma mensagem que colocava as pessoas para fora, mas era uma mensagem que convidava as pessoas para dentro. E nós observamos que a maioria da mensagem, a maior parte da mensagem desses grupos religiosos era uma mensagem que excluía as pessoas. Uma das características que eles utilizavam como critério para dizer se uma pessoa era pura ou digna de fazer parte do seu grupo, uma das
das características era a sua profissão. A pessoa era ferida pela sua profissão. Por exemplo, os fariseus, eles diziam, por exemplo, que os pescadores eram pessoas impuras. Por quê? Pelo fato de sair para pescar às sextas-feiras e por um imprevisto ou outro não estar em terra firme antes das 6 da tarde, eles quebravam o sábado, quebravam a lei porque entravam no sábado e por isso eles diziam que essa pessoa não era digna. Também o carpinteiro também era tido como uma pessoa que não poderia fazer parte dessa seita, vamos dizer assim, porque eles tinham o carpinteiro como uma pessoa indigna. Por quê? Porque o carpinteiro, dentro desse contexto, ele também fabricava as cruzes, e também a história vai dizer que alguns carpinteiros até cooperavam para a crucificação. E também uma outra característica, uma outra profissão seria os pastores, porque os pastores, se preciso fosse, eles sairiam no sábado para buscar uma ovelha perdida. Em contraponto a tudo isso, nós vemos Jesus vindo e dizendo da seguinte forma: eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia vai nos mostrar que ele inicia, e boa parte do seu ministério foi na região da Galileia, região povoada por pescadores. E isso com certeza deixava os fariseus, de certa forma, muito insatisfeitos. Uma outra situação, nós vemos o que? Jesus, ele nasce como filho de um carpinteiro. E por que não dizer, deu sequência na profissão do pai, se tornando um carpinteiro também. Em uma outra situação, Jesus ele vem e diz assim: olha, eu sou o bom pastor. Uma outra característica que os fariseus também utilizavam para dizer que uma pessoa não era digna de fazer parte do seu grupo religioso era a questão de enfermidade física. E Jesus deixa claro, Lucas 19:10 diz assim, que Jesus veio para buscar e para salvar aquilo que se havia perdido. Em outro momento ele também diz da seguinte forma: os sãos, eles não precisam de médico. Por isso, a Bíblia vai dizer que ele veio para aqueles que estavam doentes. Então todas essas situações, com certeza, deixaram esse grupo religioso de uma certa forma um tanto quanto indignados. E eu vejo que essas questões foram algumas das questões que motivaram esse grito que eles deram em praça pública, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, desejando a crucificação desse Nazareno. Só que com tudo isso, o que me chama a atenção é que ainda no capítulo 19, no versículo de número 30, a Bíblia vai dizer assim: e quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Preste bem atenção. Esse está consumado. No original também ele diz da seguinte forma: tetelestai. Em outras palavras, ele está dizendo assim: chegamos ao final da nossa missão. E quando nós observamos a história, nós vamos ver que essa expressão tetelestai, ela era usada em alguns momentos. Um dos momentos que essa palavra tetelestai era utilizada era numa situação onde havia uma dívida e esse devedor não tinha possibilidade de pagar essa dívida, e alguém viesse e pagasse essa dívida por esse devedor, ele poderia escrever no muro da sua casa, na frente da sua casa, tetelestai, dizendo assim: a dívida foi paga e essa pessoa já não deve mais nada. Uma outra situação em que essa palavra tetelestai era utilizada era na aquisição, na compra de um imóvel, de um bem. Quando era feito um documento comprovando a aquisição daquele bem, naquele documento também estava escrito tetelestai. E esse tetelestai estava comprovando que aquele bem havia sido pago e agora era propriedade daquele que adquiriu. E em uma outra situação, essa palavra tetelestai era utilizada quando um servo, um filho, recebia uma ordem do seu senhor ou uma ordem do seu pai para cumprir uma determinada missão. Quando essa pessoa cumprisse essa determinada missão, ele usava a expressão tetelestai para dizer: a obra, a missão que me foi dada já está consumada. E quando o Nazareno,
ele diz bem forte lá no Calvário, momentos antes da sua morte, e ele diz tetelestai, ele está dizendo para mim e para você, a dívida que havia, a dívida que por mim e por você era impossível de ser paga, ele está dizendo assim, olha, a dívida foi paga. A cédula de devedor que nós possuímos, ela já não existe mais porque ela foi rasgada no Calvário. Uma outra questão que Jesus está querendo dizer para nós aqui, com essa expressão tetelestai, de estar consumado, é que nós fomos comprados por um alto e bom preço. E quando ele diz para o Pai, tetelestai, ele está dizendo assim, Pai, este povo foi adquirido e agora a partir desse momento ele passa a ser propriedade sua. E no terceiro e último momento, o que eu quero compartilhar é que quando ele diz tetelestai, ele está dizendo para o Pai, Pai, a missão que tu me deste, ela foi cumprida. Então, com isso, nessa simples reflexão, eu quero dizer algo. Era necessário que o Nazareno fosse crucificado, para que ele pudesse dizer essa palavra tetelestai, está consumado, para que a minha dívida fosse paga, para que hoje nós pudéssemos ser considerados como um povo adquirido, um sacerdócio santo, uma nação eleita. E hoje nós temos a conclusão, a confiança de que no Calvário, essa obra de Jesus, ela foi consumada. E por isso nós podemos continuar cumprindo o ide de Jesus, que diz da seguinte forma, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando a Bíblia diz para que nós percorramos o mundo todo e pregue o Evangelho, ele está dizendo outra coisa senão o seguinte, ide por todo o mundo e anunciai uma boa notícia. Que boa notícia é essa? O Nazareno, ele foi crucificado e ele ressuscitou ao terceiro dia e por isso hoje nós podemos glorificar o seu nome. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família.